Bom dia, pessoal. Hoje é dia 21 de agosto já, né? Já estamos tendendo para o final do mês, né? E os anos estão passando muito rápido, né? Mas isso está previsto já pelo plano espiritual, em decorrência da rotação da Terra, que está sendo alterada pelos comportamentos climáticos, né? Pelo que o homem está fazendo ao mundo, né? Essas forças telúricas, como diz Geraldo Lemos, né, da natureza, porque são provocadas pelo homem, pelo desmatamento irregular, né, descontrolado, lixo nas ruas, em todo lugar, no planeta todo, né, exceto em alguns países evoluídos, Brasil, Índia, Paquistão, Afeganistão, esses países mais terceiro mundo mesmo, destrói a natureza, né? E isso faz com que altere o tempo. Os dias estão passando mais rápido, né? Bom, eu escolhi para vocês hoje um conto muito bonito do irmão X também, do livro Contos desta e Doutra Vida, ó. Muito bonito, se chama Pureza em Branco. É um livro, é um conto, vou fazer um prefácio rapidinho. É sobre uma pessoa que desencarnou, como muitas que desencarnam, e ficam se perguntando, pessoas que nunca fizeram mal a ninguém, sempre foram às suas missas, igrejas, centros, nunca fizeram, né, mal nenhum, e quando desencarnam, eles estranham porque estão ali e querem falar com os ministros, com os superiores, né? Tipo o nosso lar, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Aquela moça, por exemplo, que desencarna, a sobrinha de um dos que já estava no nosso lar, ela quer voltar para o noivo dela. Ela não conforma de estar ali. E André Luiz fala para ela: você não pode, você já morreu, você já perdeu o corpo físico. E muitos outros que estão ali inconformados, porque todos nós, quando morremos, independente ou não de termos feito coisas ruins ou boas, nós passamos por um tratamento, por um hospital de luz, né? Não, os que fazem coisas boas, né? Que não fazem coisas ruins, mas também não fazem nada, né? Mas não trata mal ninguém, não maltrata os animais nem nada. Passamos para o hospital, aquele hospital nosso lar, né? Já os que fazem coisas ruins, eu errei aqui, vão para as regiões umbralinas. Todos nós também passamos uma temporadinha, por menor que seja, nessas regiões. Outros não, outros já vão direto para os hospitais, né? Eu com certeza vou passar uma temporada boa nas regiões umbralinas, mas eu estou preparado para isso. Bem, então as pessoas se perguntam, querem falar com os superiores, com os ministros, com os espíritos evoluídos, porque eles querem galgar mundos, querem ir para mundos mais elevados. E às vezes não tem permissão para isso. Esse conto fala exatamente disso. Chama-se Pureza em Branco. Ó. Pureza em Branco. Quando Anésio Fraga, é o nome da pessoa, morreu, né, deixou o corpo físico, ele, que fora sempre considerado puro entre os homens, atingiu a fronteira do mundo espiritual, morreu, né? Foi para o nosso lar. A semelhança de um lírio, tal brancura de sua bela vestimenta, né? Pretendia viver nas esferas superiores. Ele não queria ficar só no nosso lar, não.
que é um mundo feliz, né? Que é de recuperação, para você voltar para continuar na sua vida, né? Os mundos elevados, só aqueles que têm verdadeiro merecimento, né? Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, e a fila é muito grande, né? Anésia Fraga pretendia viver nas esferas superiores, respirar o clima dos espíritos de luz, né? Alçar as estrelas e comungar a presença do Cristo, ficar perto do Cristo, imagina. Tem que ter muito merecimento. Não é só assim, não. Chico Xavier? Sim. Irmã Dulce de Recife? Sim. Madre Teresa de Calcutá? Sim. Gandhi? Sim. Platão? Sócrates? Sim. Esses vivem hoje mundos elevadíssimos. Júpiter. Santo Agostinho, que vive em Júpiter, né? Que foi um dos protagonistas que ajudou Allan Kardec na codificação do livro. O rei São Luís IX, que habita o Júpiter. A fila é interminável. Mas ele não, ele queria ir para os mundos superiores, né? Ficar junto com Cristo. Tem que ter muito merecimento. Então ele falou tudo isso e ele explicou ao espírito de luz, né, que atendia ao policiamento da passagem para os excelsos planos da espiritualidade, né? É uma explicação aqui um pouco metafórica, porque ele, no livro nosso lá, explica que você pede permissão para falar com um dos ministros, né? Como aquele ministro, olha, eu quero morar em mundos elevados. Você não tem merecimento, você tem que voltar na Terra, preciso isso. Vamos encarnar mais algumas vezes e ver como se sai. Porque 90 anos de encarnação para o plano espiritual é um átimo de segundo, é muito rápido, né? Bom, aqui irmão X explica mais metaforicamente, né? Explicou mais metaforicamente, né? Explicou ao agente espiritual que atendia ao policiamento da passagem para os excelsos planos da espiritualidade. Tinha lá o espírito de luz, igual aquele desenho do Tom e Jerry, desculpa a brincadeira, mas eu adoro aquele desenho, quando chama-se um gato no além, né? Ele morre, ele tem um sonho, né? O piano cai em cima dele, ele sonhando que vai para o céu, aquela escadaria enorme, dá a volta, chega lá, tem uma nave expresso do além, que é expresso para o céu. Aí tá lá o anjo, o gatão, né? Analisando os infelizes. O gato passou com a martelada na cabeça. O que foi? Você não viu o rolo compressor que vinha? Aí passou o gato todo fininho. Aí 3 gatinhos dentro de um saco cheio d'água. Puff, não sei o que, tudo. Puff, Ruff e Luffy. Um cara malvado jogou ele dentro d'água. Pode entrar. Aí o Tom e Jerry ali meio escondido, né? Queria entrar, aí o anjo, o gatão que era o anjo, né? Tom, um momentinho. Ele voltou nas páginas, né? Tom, seus apontamentos aqui falam que você não tem merecimento para entrar no céu. A sua vida inteira foi perseguir um pobre ratinho. Eu estou fugindo da história porque eu acho maravilhoso, mas é mais ou menos isso aqui. É isso aqui. Você tem que voltar na Terra e pedir pro ratinho, pro Jerry, né? Assinar um certificado de perdão. E tem 1 hora para isso, porque o expresso do além sai daqui 1 hora. Se não, ele apertou um botão, chegou a terá isso. Aí apareceu o cachorrão com 2 chifres aqui e um garfão, né? Que era o demônio, com um caldeirão de água fervente. Traga ele para mim, mande ele para cá. Aí, né? Mais ou menos isso. Desculpe a brincadeira, mas é mais ou menos isso essa história.
Então aqui, ele pretendia viver nas esferas superiores, respirar os climas dos anjos, né? Juntamente com Jesus Cristo. Não é só assim, não é qualquer pessoa. A história que eu estou contando é do Anésio Fraga, um senhor que perdeu o corpo físico, né? Que sempre foram considerado puro entre os homens, que morreu. Bom, ele explicou tudo isso para o agente espiritual, né? O espírito de luz que estava lá atendendo o policiamento da passagem para os planos da espiritualidade superior, né? O zeloso funcionário do plano maior, contudo, embora demonstrasse profundo respeito para com a presença do Anésio Fraga, submeteu-se ao longo teste, fim do qual, né, não obstante, desapontado, explicou que lhe não seria possível ir para o plano superior, as esferas mais altas, ficar próximo a Jesus, perto, não seria possível. Explicou para ele e deu detalhes, explicou direitinho por quê. Faltavam-lhe requisitos para maior ascensão. Aí o Fraga, como é que é o nome dele? O Anésio Fraga, gaguejou o Anésio aflito. Como pode ser isso? Fui na terra um homem que observou todas as regras do santo caminho, apesar de tudo, falou o fiscal reticencioso, não me conforma. Apesar de tudo, falou o fiscal. Aí o Fraga falou, né? O Anésio Fraga falou, não me conformo, reclamou o Anésio Fraga, né? E sacando do bolso uma lista de coisas que ele fez, exclamou agastado, pensando na hipótese de desconsideração, resumi em 10 itens o meu procedimento irrepreensível no mundo, o que eu fiz no mundo. Ele anotou tudo num papel para mostrar para o espírito superior lá, né, que ele queria, porque queria ficar perto de Jesus, morar nas esferas superiores, nos mundos felizes. E não é qualquer um que vai para lá. E leu para o benfeitor, calmo e atento. Ele começou a ler para o espírito de luz, né, que disse para ele que não seria possível. Ainda tinha coisa para fazer na terra. Aí ele começou a ler. Primeiro, respeitei todas as religiões, cultivei o dom da prece, acreditei no poder da caridade, nunca aborreci meus semelhantes. Desculpe. Confiei sempre no melhor, calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa, quer dizer, que nunca falou palavrão, essas coisas, né? Para ninguém. Calculei todos os meus passos, jamais procurei os defeitos do próximo, evitei o contato com todas as pessoas viciadas, né? Muito bom. Vivi em minha casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia. O mordomo da porta, né, o espírito de luz, eu mudo um pouco aqui para facilitar a interpretação. Não estou chamando ninguém de analfabeto, não. Mas é que ele usa uma linguagem muito reta, muito correta. Esse livro foi publicado em 1957. Aqui, ó. Esse livro foi publicado em Uberaba. Chico Xavier já estava em Uberaba, em 20 de janeiro de 1964. É uma linguagem muito correta, e
uns substantivos e adjetivos muito profundos. Por isso que eu mudo, não estou chamando ninguém de analfabeto aqui não, mas é para facilitar a interpretação. Ele continuou com a lista enorme. Vivi em minha casa, sempre preocupado em não ser percalço na estrada alheia, né? O mordomo da grande porta, né? O espírito de luz estava lá guardando a passagem. No entanto, sorriu e comentou, muito bem-humorado, tratou ele muito bem, sempre sorrindo. E falou, o nome dele mesmo, oh meu Deus do céu, Anésio Fraga, você leu as afirmações esquecendo das demonstrações. Como assim? Como assim? Ele estava inconformado, até um pouco irritado. O amigo paciente, o espírito de luz paciente, apanhou uma ficha e esclareceu que o plano espiritual possuía também os apontamentos dele, aquilo que eu falo sempre. Todos nós temos um processo. É igual um processo do fórum. Tudo anotadinho pelo plano maior, por Jesus, pelo grande Pai poderoso, pelo grande arquiteto do universo. Nada passa despercebido. Então o Espírito de Luz pegou também as anotações dele, o amigo paciente, né, apanhou uma ficha e esclareceu que o plano espiritual também possuía apontamentos para confrontar, né, para mostrar para ele, para o confronto, e solicitar-lhe a releitura da lista. Ele pediu que ele lesse de novo a lista. E seguiu o curioso diálogo dos dois. Principiou Anésio Braga. Respeitei as religiões, o examinador acentuou, o espírito de luz, conferindo as anotações, mas não serviu nenhuma, né? Respeitei todas as religiões, o anjo respondeu, o espírito de luz respondeu, mas o senhor não serviu nenhuma. Aí o Anésio falou, cultivei o dom da prece, o espírito de luz, somente em seu próprio favor, Anésio. Acreditei no poder da caridade, todavia você não praticou nenhuma, Anésio Braga. Nunca aborreci os meus semelhantes, né? O Anésio Braga falando, inconformado. O espírito de luz falou, ele falou, nunca aborreci os meus semelhantes. Aí o espírito de luz falou, entretanto, não auxiliou a quem quer que fosse. Confiei sempre no melhor. O anjo respondeu para ele, o espírito de luz, mas apenas em seu benefício, né? Ele falou, confiei sempre no melhor. Confiei sempre no melhor. Ele falando irritado, né? Mas apenas em seu benefício, Braga. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa. Mas, Braga, você não se lembrou, porém, de falar aquelas palavras boas que pudessem amparar os necessitados de consolo e esperança. O anjo explicando para ele. Calculei todos os meus passos. Braga, você calculou todos os seus passos para não ser molestado, para não ser incomodado. Jamais procurei os defeitos do próximo, falou o espírito de luz. E o anjo respondeu, jamais procurei os defeitos do próximo, falou o Anésio Braga. Aí o espírito de luz respondeu para ele, contudo, não lhe aproveitou os bons exemplos. Evitei o contato, estava inconformado, totalmente inconformado. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas. Respondeu o anjo, né, o espírito de luz. Você fez isso para atender o seu comodismo. Vivi em minha casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia. E o anjo respondeu. Ele estava irritado, completamente transtornado, inconformado. Ele queria porque queria ir para o plano maior. Eu vivi em minha casa preocupado em não ser percalço na vida alheia. O anjo respondeu para ele, o espírito de luz respondeu para ele.
Sim, você fez isso, Braga, para não ser chamado a tarefas de auxílio, ao trabalho edificador. Anésio Braga, desencantado, silenciou-se, mas o benfeitor esclareceu sem afetação. Meu amigo, não se apavore. Não basta fugir ao mal. É preciso fazer o bem. Não adianta você fugir do mal. É preciso encarar e fazer o bem e ajudar o próximo. Você movimenta-se em branco, veste-se em branco, calça em branco e brilha em branco. Mas a sua existência na Terra passou igualmente em branco. Volte de novo, reencarne de novo, viva outras vidas, né? Volte e viva, ele falou. Angustiado, Anelso perdeu o próprio equilíbrio, né? E aqui fala, e rolou da altura na direção da terra. Ou seja, aqui metaforicamente ele falou. Ele entendeu todas as palavras do benfeitor espiritual e aceitou reencarnar mais uma, mais outras vezes, para melhorar. Ele fala que ele vestia-se em branco, ele poderia ser um médico, poderia ser um enfermeiro. São pessoas que usam roupa em branco, né? E o servidor de uma instituição, né? Que escreve a medicina, outras, né? Parece aqui que era um médico. Não posso afirmar isso. Só o próprio irmão X, né? Me desculpe, mas eu estou tentando fazer uma explicação melhor, né? Porque que ele não cita nada, e o certo é isso mesmo. Mas como ele estava vestido, você movimenta-se em branco, veste-se em branco, calça em branco e brilha em branco, mas a sua existência na Terra passou igualmente em branco, né? Devia ser um servidor, devia ser um médico, um enfermeiro, algo assim. É por isso que eu falo, então terminou o conto, é por isso que eu falo, a caridade, gente, está acima de qualquer interpelação, né? Sem a caridade não há salvação. Não adianta você... não é da minha conta isso, não vai fazer o mal, mas não vai ajudar o cara? Ajuda o cara. Leva uma coberta para ele, está precisando, né? Com esse frio que está fazendo, é horroroso dormir nas ruas. Ajude de outra forma. Comida, cesta básica, mas não é só deixar. Vai lá, conversa com a pessoa, esses lares de espírito, conversa. Peça permissão. Com essa pandemia foi proibida a entrada, mas agora estão liberando aos poucos. Peça permissão para ir ver, gente, os doentes da talidomida, vítimas da talidomida, com os bracinhos aqui, tudo cortado aqui. Tem gente que tem dedinho, tem mãozinha aqui, ó, mãozinha pequenininha. Eles ficam lá tudo babando, mas eles morrem adoram. Eu já fui demais no Servos Núcleos de Nazaré. Eu nunca vi tanta luz na minha vida, eles ficam só rindo o tempo todo. Quando você começa a conversar, quanto mais você conversa com eles, mais ele cai na gargalhada. É bom demais, é gostoso, é gratificante, é valoroso para nós, né? Fica lá um pouquinho, não pode ficar muito tempo, que eles não permitem, né? E leva coisa, leva brinquedos. Eu tenho um monte de coisa lá ainda. Eu tenho um trenzinho que eu quero desfazer, mas o problema é que eu gosto de brincar com trenzinho, sabe? É um trenzinho do meu filho muito antigo. Mas eu vou levar lá para a pessoa lá, a coordenadora, rifar, porque está muito novinho, né? Um trenzinho elétrico, as pilhas, os vagão e tudo, né? Então, façam isso, ninguém faz isso. Aí vocês, quando morrem, vão querer galgar esferas superiores? Não será permitido. Não será permitido. Vai reencarnar para aprenderem maiores lições. A lição da caridade. Isso eu estou falando de pessoas boas que não fazem mal às outras, né? Mas também não fazem o bem, não praticam, não ajudam.
Não estou falando dos criminosos hediondos, isso é outro departamento. Dos genocidas, dos que provocam a guerra. Nós estamos perto de uma guerra nuclear. Esses vão morar em mundos pré-históricos, mundos mais atrasados. Não terão lugar nesse planeta. Nós estamos caminhando para o que aconteceu em Capela. É um planeta que a própria NASA já descobriu esse planeta há muito tempo, que fica na constelação de Cabra ou Cocheiro, como vocês quiserem falar. A NASA fala que é a constelação do Cocheiro. Houve uma guerra atômica há 7.000 anos atrás lá. Os provocadores, os países que provocaram esse cataclisma, foram levados por Jesus, né, a pedido de Jesus, para mundos pré-históricos. Os habitantes do Egito, na época de Cleópatra ou antes, né, então foram os que menos fizeram mal. Os hediondos mesmos, os que fizeram coisas, apertaram os botões e foram responsáveis diretamente, foram habitar mundos pré-históricos. Mundos que não têm luz, não descobriram o fogo ainda. E vão permanecer centenas e centenas de encarnações. Nesses mundos, quando morre uma pessoa tão atrasada, quando morre um ser humano, a falta de comida é tão grande que eles comem ele, aproveitam a carne. Porque a caça é muito difícil. Para se caçar um dinossauro daquele é preciso 100, 200 homens, né? Então é isso, é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Deus não deixa passar nada, Jesus Cristo não deixa passar, não é permitido. Você fez mal ao próximo, você terá que expiar, você terá que resgatar isso, de uma forma ou de outra, nessa vida ou na próxima. Eu já falei isso no conto do senhor Letil. Está registrado aí, o senhor Letil. Ele era um industrial, não vou entrar muito rápido, demoradamente. Ele fazia bem para todo mundo, fazia caridade, tudo quanto é tipo de caridade que vocês possam imaginar. Para todas as pessoas, era querido demais na cidade. Morava numa grande metrópole. Talvez Paris, eu não sei, não fala no livro. Ele tinha uma fábrica de tintas e vernizes. Então, trabalhando até a tarde da noite, era um domingo, ele tinha que entregar uma encomenda grande de verniz, mas só estava ele, como era fim de semana, só estava ele e um funcionário aprendiz. E aconteceu, os caldeirões de tinta e vernizes eram enormes, caldeirões de 500, de 1.000 litros fervendo, né? Se preparando, né? Aquela química toda. E aconteceu, ele desequilibrou e caiu dentro de um tonel daquele de verniz fervente. Ele gritou, mas na hora que o aprendiz chegou, o funcionário chegou para socorrer ele, as carnes já estavam caindo nos pedaços, os ossos aparecendo. Ele teve uma morte, ele ainda viveu 12 horas cruciante de dor. Mas ele ainda teve tempo de preparar o testamento, doando tudo que ele podia doar, né? Mas imagine a dor que esse homem sentiu. Aí ele foi chamado à Sociedade de Paris, né? Eu já contei isso, só estou repetindo. O espírito dele, né? Ele perguntou os espíritos perguntaram, seria educado a gente perguntar por qual motivo dessa morte horrorosa? Ele falou, não, eu vou falar resumidamente. E depois disso eu quero ir embora, porque eu ainda sofro muito ainda. Ele contou que havia para mais de 200 anos, como ele foi chamado nessa época, em 1860, né, quando foi criado o Centro Espírita, né, a Sociedade Espírita de Paris, por Allan Kardec, então 1800, 1700, no ano de 1600, século XV, né, acho, ele era um juiz inquisidor, e ele mandou queimar uma mocinha nova. Ele fez mal a ela e mandou queimar ela na fogueira, viva.
A morte na fogueira, se vocês não sabem, vocês podem perguntar para qualquer médico. Quando a pessoa era amarrada, ela morria rapidamente pela fumaça. Sentia começar a queimar os pés, as pernas. Mas a fumaça imediatamente asfixiava ela, morria, ela não sentia.